Olá, bom dia. Amanhã, Girassol, edição de quarta-feira. Chegamos para o nosso... Será amanhã e se não for amanhã, um dia há de ser. Cá para nós, não desista e embarque conosco nesta viagem até bem perto das 9 da manhã. Bem-vindos. Bom dia, Girassol. E começamos esta nossa viagem pelo mundo informativo com um olhar atento às capas dos principais jornais nacionais e internacionais. E vamos começar pela capa do Jornal de Angola, que escreve hoje: chefe de Estado avalia preparativos para a recepção do Papa na Mushima. Tete António aborda papel decisivo de Angola na Conferência para a região dos Grandes Lagos. Campanha arranca amanhã. Vacinação contra pólio prevê imunizar mais de 9 milhões de crianças em todo o país. Seguimos para o jornal O País, que tem como título de capa: a DIP apresentou 29 supostos criminosos detida a quadrilha que assassinou 5 pessoas nos últimos 6 meses em Luanda. O Presidente da República avalia o nível de execução física das obras da Vila e do Santuário da Mushima em Icoli-Bengu. Seguimos para outro jornal, desta vez vamos para Moçambique. O jornal O País escreve hoje na sua capa: PR em Nairobi, com agricultura e investimento no centro da visita. O governo garante que não haverá agravamento de preços de combustíveis. Rumamos para a imprensa portuguesa. O jornal O Público escreve hoje: Médio Oriente, Israel diz que vai controlar 10% do Líbano. Estados Unidos podem apostar em Galibaf para ter com quem falar. Recorde de cesarianas nos hospitais do SNS, a Norte e Alentejo, com pior registro. E olhamos para a Folha de São Paulo. Um jornal brasileiro tem como capa: Moraes autoriza Bolsonaro a ir para a prisão domiciliar por um período inicial de 90 dias. E vistos que estão os jornais nacionais e internacionais nesta primeira parte, vamos voltar ainda ao longo deste nosso encontro matinal a olhar para as capas. Por hora, seguimos para a informação sobre o trânsito. E por hora vamos ter informação sobre o trânsito com o suporte do Serviço Integrado de Segurança Pública, ou seja, Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, e começamos pela entrada do Quilamba no Shopping Xiame. O trânsito faz-se de forma tranquila, fluida nos dois sentidos, quer seja a entrar para a centralidade do Quilamba ou também a sair. O trânsito está fluido, os automobilistas vão riscando o tapete. Outro ponto a ver agora, as imagens dão-nos as imediações, ou seja, a Torre do 11 de novembro, Avenida Fidel Castro. O trânsito está fluido, mas vê-se já um número considerável de viaturas, quer seja nos dois sentidos, sinal de que dentro de mais alguns instantes o trânsito poderá estar mais lento do que está agora. Seguimos para mais um ponto. Recordo que estamos a ver o trânsito em Luanda pelas imagens do CISP. Continuamos na Avenida Fidel Castro, desvio do Zango. O trânsito faz-se de forma fluida. Por esta altura ainda não há grandes preocupações em relação ao trânsito, porque os automobilistas vão circulando de forma meio lenta, mas sem grandes preocupações. Vamos seguir para mais um ponto. Vamos ver que imagens teremos a seguir. Continuamos a ver o trânsito em Luanda. Continuamos na Avenida Fidel Castro, em frente
a Universidade de Cangonge. O trânsito está fluido nos dois sentidos, não há preocupação nenhuma, porque aí nestas imediações os automobilistas trafegam de forma tranquila. Seguimos para mais um ponto. Aqui já o trânsito começa a ficar complicado. Estamos na Vila de Cacoaco. O trânsito está mesmo complicado, trânsito parado no sentido descendente. Preocupação dos automobilistas que circulam aí nestas imediações. No sentido contrário, o trânsito está fluido, faz-se muito bem. Já no sentido descendente, é preocupante porque o trânsito está mesmo parado. Ele movimenta-se, mas de forma bastante lenta. E vamos fazer o nosso primeiro contacto com a Girassol FM. Já. Eu queria, na verdade, chegar assim meio de fininho, passar despercebida. Mas não dá. Sabe o que é que não consegues passar despercebido? Porque o Alves já sabe que todos os dias, a esta hora, eu estou a bater a porta. Porque estou a assistir também. Opa! Não tens hipótese de ver-te fininho, não é? Pois é. Então, como é que é? Como é que está a quarta-feira? A quarta-feira está a correr bem, com a graça de Deus. E como é que está o Alves? Não, também tranquilo, né? Tivemos uma noite agradável. Estamos aqui para servir os nossos estimados rádio ouvintes e também agora os telespectadores. É a vida é assim, né? Com estas conexões é sempre muito bom de estar vivo para fazer acontecer, né? Exatamente, fazer acontecer. Um bom dia para a audiência do Bom Dia com Energia, esta audiência contagiante, que quando entra em contacto via telefónica, transmite aquela energia, passa aquela energia boa, energia positiva, aquela energia que nos dá vontade de continuar a trabalhar. De não sair da frequência também, não é? Exatamente. E nós também nos sentimos bastante regozijados, nós, a equipa do Bom Dia com a Energia, ao estarmos conectados ao Manhã Girassol e esta grande equipa, não é? Este momento é único, João Alves, só acontece aqui. Na Rede Girassol. Na Rede Girassol, nesta multiplataforma. Não tem hipótese. Não é igual, Celestina Zola, não é igual. Falavas em telefonemas dos nossos ouvintes e também há as mensagens. As mensagens chegam até nós. E temos aqui uma de várias partes do mundo. Com sua permissão, tem aqui uma mensagem. Ora, bom dia com energia. O trânsito faz-se bem do Golfo 2 até a zona da multiperfil. A tradição por aqui mantém-se a mesma. Se não fosse pelos pais, não haveriam os filhos. Se não fosse por isso, não haveria aquilo. Está. Quem nos diz é o Romeu do Calemba 2. Romeu, muito obrigado. Muito bom. Os nossos radioventos são assim, às vezes. Tem esta criatividade. Exatamente, umas dicas grande. Que depois nos deixam assim a pensar. Ficamos a viajar, não será? Viajamos por tempo e espaço, andamos aí a fazer contas, que é para saber se é verdade mesmo. Se não fosse por isso, seria aquilo. Mas acaba sendo, não é? O que é que isso significa? Pois eles mandam-nos as mensagens a partir do 928 80 36 61, é o nosso telefone para mensagens, e também temos o para ligações. Os nossos estimados telespectadores provavelmente queiram também participar deste programa, podem ligar para o 928 80 41 49, assim está certo. 928 80 41 49. Telespectador, pode ligar agora mesmo e participar deste programa. Já sabe que não tem motivos para ficar longe de nós, não tem motivos para ficar longe da Rede Girassol, e também pode acompanhar a rádio através do nosso site, aliás, do nosso portal de Gira Notícias. Gira Notícias, sim. Estamos lá também nesta altura, fazer em direto, não é? Levar este programa, o Bom Dia com Energia, para todos os nossos estimados rádio ouvintes. Hoje, Celestina Zola, é quarta-feira, é o dia mais produtivo da
produtivo da semana, o dia do pico, não é? Começamos a subir, depois chegamos na quarta-feira, começamos a nos preparar para descer. A quinta-feira amanhã, não é? Depois vem a quinta, que é a sexta mini, depois a sexta. Pronto, mas ainda estamos aqui a falar da quarta-feira. Mas ainda quarta-feira. Da quarta-feira 25, já. Tá, quarta-feira 25. Nesta altura, Zola, desculpe, já começamos a fazer contas. Já sim. Atenção aí, o patrão. Já começamos ali a apertar um bocadinho, né? Assim sem querer querendo, não é? Como é, boss? Está a chegar o fim do mês. Então, a conta já está a rir, não é? O bolso já precisa. Olha, alguém aí na regia disse que esta é a semana do. Já? Opa. É a semana do. Não seria a próxima? Olha, o Admiro Candeia, nosso operador de som, diz que é a semana do. Mas o Admiro está muito adiantado. Mas pronto, vamos respeitar, não é? Vamos respeitar. Exato. Não, mas é a semana do. Começa hoje, não é? Há 5, faltam 5, 6, 7, não é? Sim. Quer dizer, já começou há alguns dias, né? Já. Pronto, mas a semana do, são quantos dias? Já mesmo só uma semana? Não, mas é mesmo só a semana. É aquela semana em que surgem as solicitações, começam as cobranças, nós temos de olhar para as dívidas que nós contraímos. Exatamente. É sempre importante. É aquela semana de começar a coçar a cabeça, a fazer contas. Olha, é a semana de só tirar. Epá, já não entra, meu, só começa a tirar. E o André começa depois a olhar ali por. Como é? Só ficou X, meu. Só ficou X. Mas André, não te preocupes. E fazer contas para o próximo mês. Sabes, Zola, para quem vem de férias, está renovado, não é? Está renovadinho. O André está fresquinho. Ele passou por aqui, ganhou aí uns quilitos, meu. Estás a ver, as férias fazem bem. André, bem-vindo de volta ao trabalho. E já agora, como batismo, o André vai trabalhar o dia todo. Sim. Está fresquinho. Por que não encerrar já a semana? Olha, Zola, temos aqui outra mensagem. O André é o nosso realizador, é o comandante deste barco. Para aclarar os nossos ouvintes, né? E também telespectadores. Pois bem, outra mensagem que temos aqui. Ora, bom dia com Energia João Alves, daqui é o Junivaldo, Cuca Fresca, e ele diz, já estou a caminho do trabalho. Não, são pontualicíssimos, não te preocupes com isso, Zola. Os nossos rádio ouvintes e telespectadores gostam de trabalhar. Isso é o mais importante. Gostam de colocar o seu tijolo no devido lugar. Isso é que é o mais importante. Cada um vai... E as mensagens, Zola, não param. Bom dia com Energia. É um prazer escrever para a Sintonia 102.7, a melhor sintonia da banda. É melhor chegar tarde do que nunca ter chegado. Desejo um ótimo dia para toda a equipa e também para os estimados radio-ouvintes. Esta mensagem é do Manilói Coça. Ele é da família Coça. Manhã de quarta-feira. Aqui as coisas são assim, Celestina. É sempre 10 por 10, já tudo quente. Não te preocupes com isso. Aqui nós não precisamos de... traga aí o cobertor. Não, eu digo, António Cariato, não te preocupes. Aqui vamos subir a temperatura e ponto final. Fica mal quem ficar. Mas aqui nós queremos só que ninguém fica mal. Todos ficam bem. Porque nós queremos deixar os que estão mal ficam bem. Exatamente. E nós somos assim. Vamos lá saber do André se já temos o nosso repórter na rua. Trânsito, não é? Exatamente. Será que já pronto, daqui a pouco. Aproveito para dizer também, Celestina Zola, que hoje vamos ter em estúdios Lourenço Silva, o senhor Lourenço Silva, ele que é o chefe do Departamento de Gestão de Contribuições, Regularização e Cobranças de Dívidas do INSS. Olha! Essa aí é uma responsabilidade muito grande. Temos algum tema específico em abordagem? Senhora, a regularização voluntária vale a pena ou não? Ou não? Você é que deve. É preciso andarmos a tu atrás para pagar ou você vem de livre, espontânea vontade pagar ali a conta do INSS? E tem a vida facilitada. Mas se pagar tem, não é? Porque há muitas empresas, pela conversa que temos tido, quando às quartas-feiras recebemos aqui a presença do especialista do INSS, há muitas empresas que não pagam. Pois é. Então, e colocam em risco a posição do trabalhador. Você que é empregador, você que é trabalhador por conta própria, já sabe que tem um tema aí bastante sugestivo para acompanhar no Bom Dia com Energia ao longo desta manhã. Sim, senhora, até às 9 horas, neste período, 7-9. Vamos contar com o Sr. Lourenço Silva para dar-nos conta deste tema, né? Conversarmos aqui sobre o tema. Os ouvintes também poderão participar colocando naturalmente as suas preocupações, inquietações à volta deste tema. Regularização voluntária, vale a pena ou não?
Exatamente, vamos saber daqui a pouco. Daqui a pouco. Por hora é momento para o trânsito. Afinal, o Simão João já está preparado para mais uma atualização do trânsito. O nosso repórter, que está esta semana a viajar por Luanda, deambular por Luanda, para nos trazer histórias do trânsito e não só, em todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 da manhã. E o Simão João já está em linha. Simão, bom dia. Estamos naquele momento em que a rádio e a televisão se tornam num só. Simão, bom dia com energia, companheiro, bom dia. Bom dia com energia. Viva, bom dia com energia, Celestina Zala, João Alves, nossos telespectadores e também em rádio ouvintes. Chegamos quarta-feira, meio da semana, por sinal o dia mais produtivo da semana, para dar a ver como está o movimento rodoviário por esta altura. E começamos aqui na pedonal, junto ao Instituto Superior de Ciências Policiais Osvaldo Serra Vandune, bem pertinho da nossa central multiplataforma, e o trânsito aqui não está nada fácil para os automobilistas que circulam por esta altura aqui na Fidel Castro em direção ao Benfica, e vê-se claramente que já está complicado o movimento rodoviário. Já são muitas as viaturas que por esta altura optaram por passar aqui na Via Expressa em direção ao Benfica, e passando também, claro está, pelo Futungo, pegando então a Pedro de Castro e seguir em direção até ao centro da cidade. Mas por agora as coisas não estão fáceis neste exato momento. Para chegar até pelo menos a pedonal que dá acesso ao Lar do Patriota, também já está complicado, e por isso mesmo vê-se que a marcha está muito lenta por esta altura dos veículos que estão a sair em direção ao 11 de novembro rumo ao Benfica, ou então contornando nas vias alternativas para desembocar até ao centro da cidade e fugir então esse obstáculo, este engarrafamento. Pedir agora ao Armando que dê a outra panorâmica da fotografia do movimento rodoviário por esta altura, e vê-se claramente que é uma fotografia também de uma marcha muito lenta que se faz aqui na Fidel Castro. Muito complicado mesmo por esta altura trafegar aqui nesta zona. Se tiver uma outra alternativa, pelo menos os moradores da centralidade do Quilamba ou no município do Quilamba podem pegar o viaduto e desembocar então no Camama, porque as coisas aqui não estão nada fáceis neste exato momento. As faixas todas preenchidas, são muitas as viaturas que estão a circular aqui em direção até ao Benfica. Então fica assim esse nosso primeiro contacto e voltamos já já. Obrigada, Simão João. Obrigada por estas informações. O trânsito não está fácil. Esta hora, quando o relógio marca 7 horas e 17 minutos, automobilistas que pretendem seguir para o centro da cidade, indo pelo Benfica, a situação está complicada. É momento de procurar uma alternativa. Pensar noutras alternativas, é verdade, porque senão vai chegar tarde ao trabalho. Exatamente. São 7h18, como dizias aí muito bem, então é preciso olharmos por relógio, não é? E fazermos contas pelo trajeto que ainda temos de percorrer até o local de trabalho. Exatamente. Por aí está difícil. Quem vai para o Patriota não tem alternativa. Quem sai do Quilamba para o Patriota, eu acho que não tem alternativa. Via Expressa. Não tem como vai ter que viver este trânsito, vai ter que sentir este trânsito. E já aí o nosso conselho... Mas é o conselho de sempre, Celestina Zola. Nós que tem também esta conversa amena, não é? Consegue também saber que, afinal de contas, caso esteja connosco ligado, também está na televisão. Então, isso só é possível aqui, nesta multiplataforma. E você vai amenizando. Amenizando. Quando assustares, Zola, já chegou, exatamente. Opa, mas como é que eu cheguei e nem dei conta? Como disse o nosso ouvinte, não esquece o meu nome, é melhor chegar tarde do que não chegar. Sim, do que não chegar. Então, como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. Vai chegar relaxado, porque nós estamos aí para... Você vai ouvir muita boa música, conversa boa. Olha, e falamos em música, falando em música, eu vou pedir ali ao meu técnico para botar ali os Milli Vanilli. É uma música boa de ser ouvida e para acompanhar aqui este trânsito infernal nesta manhã de quarta-feira.
Para os nossos estimados rádio ouvintes, né? Sempre com aquela boa disposição que nos é característica. Exatamente. Transmissão de energia positiva. Exatamente, energia positiva. Diz um rádio ouvinte, ele diz assim: olha, a vossa energia não queima eletrodoméstico. Olha, e não queima eletrodoméstico, não provoca curto-circuito. Nadinha disso. Energia boa. Positiva. É verdade. Muito bom, João Alves. Nós voltamos a entrar naquela casa, na Girassol FM, no Bom Dia com Energia. Estamos aqui. Daqui a pouco, a casa é nossa. Tentamos apanhar-te de surpresa, mas sabemos que afinal João Alves está atento. Quarta-feira. Há um filme aí que esteve a passar já há muitos anos. Era um filme de guerra e dizia assim: por aqui não passam. Quem é da minha idade terá assistido a este filme. Agora os mais caçulinhas não assistiram, porque era um filme de guerra, levava mais de 1 hora ou 2 ali a assistir uma guerra infernal. Posso saber quem é o ator não me principal? vem há muito tempo. Isso já... Imagines, olha, eu na altura era jovem, era um rapagão ali. Mas o João Alves ainda é jovem. Estou a falar da idade, atenção. E nós íamos para o cinema, naquele tempo os cinemas ainda funcionavam. Porque nós não tínhamos a televisão como tal. Era cinema ou um clube? Não, era mesmo um cinema. Era mesmo cine. Okay. E na província tínhamos o Cine Ginásio e o Cine Moreno. Infelizmente já não projetam filmes. Isso na província do Uíge. Sim, eu nem queria dizer, mas pronto, já que o disseste, obrigado por esta ajuda. Para darmos um spoiler à província do Uíge. Eu conheço o Ginásio e o Moreno. Eu não vi filmes lá, porque na altura... Está a perceber que eu não estou a mentir. Exatamente. Na altura que eu passei por Uíge, os cinemas não estavam a funcionar. Exatamente. Não digas o ano, não digas o ano. Não, foi agorinha. Há pouco tempo, já não, pois agora são... Não, entre aspas, agorinha entre aspas. Pois são recintos agora aproveitados para outras atividades. Infelizmente, né, deveriam voltar a funcionar, porque assistir um filme em casa, é diferente. Num vídeo, uma televisão, é diferente de estar num cinema, porque há aquela moldura e há aquele suspense. Às vezes, quando alguém ou dá-se o tiro, tu ainda ficas assim a esquivar e tal, a pensar que está a vir para ti. Mas coisas daquele tempo. Olha, e se forem então aqueles cinemas 3D, 4D, 4DX, é uma maravilha. Mas naquele tempo era o mesmo aquele equipamento ainda rudimentar. E preto e branco. Não, já era colorido, mas às vezes a fita arrebentava, então acendiam as luzes todas lá do cine e ficávamos, a fita arrebentou, cola rápida, a fita. Mas era emocionante. Era muito bom. E então este vem a propósito de tu dizeres, eu queria entrar sorrateiramente, mas fui descoberta pelo João Alves. E o lema é: por aqui não passa. Não vale a pena, aqui você não passa sorrateiramente. Eu vou procurar este filme. Eu já disse que eu gosto muito de filmes, não sei se ainda existe aí por ali, não sei, mas é possível. Se calhar trechos dele existem aí no YouTube. Está tudo modernizado, no YouTube podes encontrar. Por aqui não passam, atenção. Está bem. E aqui só passam aqueles que são telespectadores e ouvintes da Rede Girassol. Então nós daqui a pouco voltamos a manter contato. Sem problema nenhum, aguardamos por você, Celcina Zoli e a tua equipa. São 7h20. E nós seguimos agora com a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, trabalhou nesta terça-feira na província de Colibengo, onde constatou o nível de execução das obras do Santuário da Mushima, no município da Kissama, que será um dos pontos a visitar pelo Papa Leão XIV na jornada agendada para 18 a 21 de abril. Durante a jornada, o Presidente da República, João Lourenço, passou por vários pontos com destaque para o novo edifício da Administração Municipal da Kissama, a futura Basílica, a Praça de Peregrinação, o Santuário da Mamã Mushima e o Parque de Campismo e Estacionamento. De acordo com dados técnicos apresentados no local, o edifício da Administração Municipal apresenta um nível de execução de cerca de 99%, enquanto o parque de estacionamento está praticamente concluído, com mais de 98% de execução. Já a Basílica encontra-se ainda na fase inicial, com trabalhos centrados nas fundações. O governador da província do Icolo-Ibengo, Auxílio Jacob, destacou que a construção da Basílica e a requalificação da vila decorrem em simultâneo com os preparativos para a visita do Papa a Angola. É preciso compreendermos que o escopo da obra da Basílica não é para terminar agora.
Simplesmente acontece agora o interesse do Vaticano em trazer o Papa para Angola e coincide com um período em que a obra da Basílica está a ser feita. Porque aquilo que são as obras que vão para interferir na visita do Papa, elas quase todas estão acima de 95%. E ainda temos algum tempo. O GOI entende que até mais ou menos dia 10, 11, todos aqueles espaços que vão ter incidência na visita do Papa serão concluídos, como é o caso. Essa administração não está nesse escopo, porque essa administração faz parte da obra de requalificação. Apesar de que ela está concluída, vai ser apetrechada, mas não tem qualquer incidência nem interferência na visita do Papa. O parque de campismo, o parque de estacionamento, a zona onde vai se construir o palco para a celebração da missa, os acessos, o heliporte onde vai aterrar o helicóptero e outros meios aéreos que vão apoiar a visita do Papa, tudo isso de acordo com a visita que Sua Excelência o Presidente fez e aquilo que nos foi dado a ver pelo GOI vai estar terminado muitos dias antes da visita do Papa. O governante assegurou que estão a ser criadas as condições para acolher os fiéis que deverão acorrer à Mushima e sublinhou que o foco não passa pela oferta hoteleira, mas sim por garantir segurança, organização e condições básicas de permanência para os peregrinos. O modelo de alojamento, na nossa opinião, é criar as infraestruturas de suporte e apoio, que é energia, água, saneamento básico, segurança, iluminação pública, tudo isso está a ser feito. E então os peregrinos vêm com as suas tendas, vêm com a sua mochila, e eles vão encontrar aqui espaços já reservados, onde eles vão poder acampar com essas condições mínimas. Já a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que integra a Comissão Multissetorial para a Visita Papal, garantiu que o setor está preparado para assegurar a assistência médica e medicamentosa durante o evento. Para o dia da missa campal, com o Santo Padre, temos vários pontos de referência no local. Vamos manter os postos avançados nos locais de acampamento. De retaguarda temos o Hospital Municipal e vamos ter também o Centro de Saúde de Referência do Coxo, que dia 5 estará a obra concluída e nós vamos apetrechar. Por sua vez, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, referiu que a requalificação da Mushima está diretamente ligada à melhoria das acessibilidades, com destaque para as ligações às estradas nacionais 110 e número 230, consideradas fundamentais para facilitar o acesso à ligação. Nós estamos bem, como sabe, nós temos o troço da vila de Catete até Cabala, com 24 km de estrada. Neste momento estão os 24 km de estrada feita, temos a sinalização, temos igualmente que dizer que construímos uma nova ponte, uma ponte de quase 14 metros, o que facilita ainda mais o tráfego. Dizer que nós tínhamos inicialmente uma estrada de 9 metros, hoje temos uma estrada de 12 metros. Em relação à ponte, como vimos também, nós renovamos a ponte, fizemos um trabalho de manutenção e conservação da própria ponte. E é uma situação que não se vê há mais de 7, 8 anos. Quem vir agora à noite vai ver a ponte iluminada, temos mais de 100 luminárias na ponte. O Presidente da República, João Lourenço, efetuou nesta terça-feira uma visita de trabalho à Vila da Mushima, onde constatou o andamento das obras de requalificação urbana e da futura construção da Basílica de Nossa Senhora da Mushima. E enquanto avançam as obras de requalificação da Vila da Mushima, muitos jovens realizam o sonho de serem eles os protagonistas de uma empreitada de grande envergadura. Entre experientes e estreantes, a motivação é única: participar na construção da histórica vila. Confira a reportagem do Ernesto Jaime. Na Vila da Mushima, o Batão não conta apenas a história das obras, conta, sobretudo, a história de quem as ergue. Entre máquinas e projetos, há mãos de jovens que transformam sonhos em estruturas firmes. Essa experiência está a ser muito bom e até o próximo ano acho que vamos acabar isso. Nós jovens aprendemos esse trabalho para poder sustentar nossa família. Entre conferragem e armar ferros e aços, há quem veja mais do que estruturas a serem erguidas, vê futuro.
Bom, tem sido muito gratificante para aquilo que é a minha construção enquanto profissional e também por ser cristão tem esse outro sentimento acrescentado. E também por parte daquilo que é as fundações que determinam basicamente o que é o sustento daquilo que será toda a obra daqui da Mushima, especificamente a Basílica. E há histórias que começam aqui e continuam aqui. Filhos da Mushima que hoje regressam para construir o seu próprio chão. Está a ser muito bem, na verdade. Sabendo que é pela primeira vez numa obra de construção civil, então é mais habilidades para mim. Na verdade, moro aqui, nasci aqui. Estou a gostar de ver esse desenvolvimento aqui na minha terra, sabendo que daqui a mais algum tempo será um lugar turístico. É um orgulho para mim. Me senti muito privilegiado trabalhar na terra natal onde nasci, onde meus pais nasceram. E eles também vivem cá, tanto como irmãos. E eu não me senti muito feliz. Do outro lado, o mesmo sentimento, a mesma missão. Felizmente estou a gostar das infraestruturas que aqui está a ganhar, a Vila da Mushima, e espero que isso continue muito mais, porque acredito eu, tantos jovens que andavam por aí sem ter um sítio onde pudesse ganhar o pão, e aqui conseguimos vir ganhar o nosso pão para levar para nossas famílias. Entre experientes e estreantes, o entusiasmo é visível. Atendendo o trabalho que está a ser realizado, digo eu que estamos num bom caminho, e eu próprio também como nato, digo que continuarei praticamente a residir cá, porque eu estou a ver que se tornará-se um paraíso, conforme vê-se. Está a ser muito boa essa experiência. Na Vila da Mushima vai-se construindo mais do que infraestruturas, vai-se construindo identidade, pertença e um futuro que já começa a ganhar forma. Foi nesta terça-feira recebido em audiência na Assembleia Nacional o embaixador da República da Zâmbia, que reafirmou na ocasião o interesse do seu país em cooperar com Angola em vários domínios. Na Casa das Leis foram também recebidos nesta segunda-feira membros da Comissão Nacional Eleitoral de Portugal. O estreitamento do Parlamento angolano com o Parlamento da República da Zâmbia foi o motivo que trouxe o embaixador daquele país a Angola, que foi recebido em audiência pelo presidente da Casa das Leis. Elias Munchu, embaixador da República da Zâmbia, diz que foi uma visita de cortesia, tendo em conta as boas relações entre as duas instituições. Há várias áreas de cooperação com o Parlamento de Angola e também com o Parlamento da Zâmbia. Portanto, tem havido uma boa cooperação entre as nossas duas instituições, ou seja, entre a Assembleia Nacional da República de Angola e a Assembleia da Zâmbia. A nossa Presidente tem constantemente visitado Angola e também tem havido onde quer a parte angolana possam comprar e vender de um lado para o outro. Na sequência, Adão de Almeida recebeu também em audiência a Comissão Nacional Eleitoral de Portugal. O Tribunal da Comarca de Luanda deu início nesta segunda-feira ao julgamento de um processo que envolve cidadãos estrangeiros e nacionais acusados de crime de associação criminosa e terrorismo. Neste processo, os 4 arguidos, sendo 2 cidadãos russos e 2 angolanos, entre estes um jornalista e o outro secretário para a mobilização da Jura, braço juvenil da UNITA. Entretanto, segundo as autoridades, estão supostamente envolvidos em atos de espionagem, terrorismo, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, corrupção ativa de funcionário, tráfico de influência, falsificação de documentos, introdução ilícita de moeda estrangeira no país, retenção de moeda e burla. A sessão de julgamento ficou marcada pelas questões prévias, que é uma fase processual que antecede a da produção de provas do julgamento, em que os advogados
colocam ao tribunal as questões que devem ser resolvidas. O advogado dos arguidos russos, Eliseu Nguimito, solicitou que sejam entregues os bens dos seus constituintes apreendidos. A entrega dos bens pessoais dos arguidos não são objetos do crime requeridos ao título magistrado do Ministério Público, datada de 8 de setembro de 2025. Ponto parágrafo. Passamos agora para a segunda questão prévia. O prende-se por um diferimento que viola o artigo 23 da Constituição da República de Angola, colocar o Ministério Público em supremacia de igualdade de armas. A defesa dos cidadãos angolanos, David Gus, afirmou a existência de violação dos direitos dos seus clientes. De avaliar o quadro situacional da produção de prova. Obviamente que os processos decorrem de uma tramitação. Houve o início, portanto, da abertura de expediente, consequentemente a instrução preparatória do processo, e a defesa entendeu que houveram situações que deviam ser esclarecidas em sede do processo, que os incidentes que se verificaram. Obviamente, aquilo que estabelece o artigo 386 do Código de Processo Penal, o meritíssimo juiz tem a competência de poder fazer, portanto, a abertura desta mesma sessão, e um dos elementos fundamentais é o levantamento das questões prévias. E foi isso que aconteceu hoje, tanto levantou-se as questões prévias e a defesa, consequentemente o Ministério Público, acharam conveniente de que tanto essas questões prévias deviam ser respondidas. Ou seja, melhor explicar, é que o Ministério Público produziu o processo, acusou e, consequentemente, a defesa terá verificado certos incidentes dentro do mesmo processo. Claro que, nesta sequência, se entender que as respostas não forem satisfatórias, obviamente que a defesa terá para que analise profundamente todos os elementos constantes dos autos e, a partir dali, então, parte-se para uma outra fase, que é, portanto, a contestação que é resultante da acusação. Foi dali onde que a defesa, portanto, elaborou. Pelo elevado número de questões prévias apresentadas em tribunal e que devem ser analisadas e respondidas, o Ministério Público solicitou o adiamento. E com consentimento da defesa para ser retomada 14. Das 9 horas. Vale realçar que os arguidos foram detidos em agosto de 2025 na capital do país, na sequência da greve dos taxistas. A próxima sessão de julgamento ficou agendada para o dia 14 de abril, com as respostas das questões prévias apresentadas. Cidadãos angolanos e russos acusados de associação criminosa e terrorismo começaram a ser julgados ontem aqui em Luanda. E seguimos com informação sobre o estado do tempo. Luanda poderá ter um dia com chuva ligeira. A temperatura deve rondar entre os 26 graus de mínima e 31 de máxima. Umidade do ar de 75%. A cidade de Cabinda poderá ter um dia com nuvens e períodos de sol. Uma temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 80%. Já a cidade de Benguela, a cidade das acácias rubras, poderá ter um dia com alguns aguaceiros, temperatura mínima de 25 graus e a máxima prevista de 31, umidade do ar de 69%. E é com a informação sobre o estado do tempo que seguimos para a primeira pausa nesta manhã. É curta, voltamos a seguir. Olá, uma vez mais, bom dia. Já estamos de volta para seguir esta nossa viagem que vai até bem perto das 9 da manhã, o seu matinal na TV Girassol, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas. Fique conectado até o fim. Seguimos, assinalou-se nesta terça-feira o Dia Mundial da Tuberculose, doença
que em Angola continua a ser um sério problema de saúde pública e é a terceira maior causadora de mortes, superada apenas pela malária e pelos acidentes de viação. Só no ano passado, o país chegou a registrar mais de 85.700 novos casos da doença, que tem maior incidência em pessoas com idades entre os 15 e os 39 anos. A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde, em homenagem aos 100 anos do anúncio do descobrimento do bacilo causador da tuberculose. A descoberta foi feita a 24 de março de 1882 pelo médico Robert Koch, o que permitiu a identificação de testes diagnósticos e de tratamento. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis e em risco de desenvolver a doença. Há cerca de 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhão de mortes por ano no mundo. A pandemia do HIV-Sida tem complicado o controlo da tuberculose à escala mundial. Em Angola foram registrados 85.793 casos de tuberculose em todas as suas formas em 2025, tornando a doença a terceira principal causa de mortalidade geral no país, de acordo com o dado das autoridades de saúde. A tuberculose é uma inalatória, ou seja, pela inalação de gotículas expelidas pela pessoa doente quando tosse, fala ou espirra. Ao inalar o ar com bacilos, estes vírus vão depositar-se nos pulmões. Os moradores dos bairros Campismo, Guianha e Nocal, no município de Ojaenda, queixam-se da falta de centros de saúde para assistência da população e, igualmente, do mau estado das vias de acesso, além do elevado índice de criminalidade. O Ojaenda ganhou o estatuto de município com a nova divisão político-administrativa. Com a nova categoria, surgem novas responsabilidades e novos desafios. Passamos pelos bairros do Campismo, Guiana e Nocal e por lá falta quase tudo. Sem centros de saúde e hospitais, os moradores queixam-se das longas distâncias que percorrem para ter acesso a serviços de saúde. Os hospitais aqui não temos nenhum. Dependemos do Hospital Dr. Antônio Agostinho Neto e o Hospital Municipal de Sambizanga. Nós aqui dependíamos, era Sambizanga, né? Agora diz é o Hospital de Ojaenda. O atendimento é aquele, você vai, essa hora ainda a direção está na reunião, porque a direção está reunida. Vocês ficam à espera até que a direção reúne, só assim começa a atender o povo. E aí o povo, se o mano sobem lá, vai encontrar essa hora, bicha que está lá enchente. Essa nossa rua, esse nosso redor não tem. Só tem quem vai aí aí em cima, quem vai na pedreira, né? Aí dizem Ana Paula, é onde está o hospital. Está grave, põe na moto, põe nas costas, vão com ele até lá no Sambizanga. Se é no Sambizanga, não levar aqui no Cajueiro. Os munícipes aproveitaram os nossos microfones para falarem dos problemas que os afligem. As dificuldades são várias. Água, estrada, essa via dá acesso até a Cuca. Até a Cuca. Fizeram aqui, não sei se asfaltaram ou improvisaram, conforme todo esgoto. Meteram aqui tubos finos, a chuva vem com muita força, as areias entraram, entupiram tudo, pronto, ficou sem nada. Só aquele buraco, aquele aí, só o que é que custa virem fazer terraplanagem, pelo menos, arranjarem só um bocadinho que facilita os carros, motos passarem. Nós não deixamos as nossas crianças circular, devido à correnteza das águas. Arrasta as crianças. E isso já aconteceu várias vezes. Desde a década de 80 que a região não tem canalização. Virgílio afirma que para ter acesso à água, somente através de cisternas e tanques. O bairro nunca teve canalização, desde a fundação do bairro até hoje. Estamos sempre... A água temos que ir nos tanques privados, um bidão, 200, 250, depende já. O mesmo cenário encontramos no bairro da Nocal, onde a criminalidade tem tirado o sono dos municípios. Nós aqui estamos mal. Eu já me roubaram 2 botijas aqui na minha casa. Anteontem romperam essa farmácia que está aí. Ali no nosso vizinho já lhe roubaram 3 vezes. Os gatunos estão a roubar, estão a fazer muita coisa que não presta aqui na Nocal. Nós estamos a precisar mesmo de ajuda. O meu carro roubaram mesmo aqui na minha porta. Está mesmo mal aqui, precisamos de ajuda. Os bandidos estão demais aqui na Nocal.
Falou do hospital, aqui tem centros de saúde, mãe? É só aqui na Siga. Na Siga, quando não aguentam, nos mandam para o Cajueiro. É distante para nós, sim. E o momento agora é para falar de saúde. Hoje, na rubrica Saúde, vamos falar da campanha de vacinação contra a polio. Vai decorrer em todo o país entre os dias 26 a 28 deste mês, portanto, começa já amanhã, uma campanha de vacinação contra a poliomielite. E Luanda está a se preparar para dar arranque a esta campanha. Conosco está a doutora Felizmina Neto, que é coordenadora do Programa Alargado de Vacinação na província de Luanda. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Rede Girassol. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia também aos amados telespectadores. Isso mesmo, Celestina. É já amanhã que começa a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. E Luanda tem planificado vacinar aproximadamente 1.940.000 crianças dos 0 aos menos de 5 anos. Dizer que todas elas, independentemente do estado vacinal, do estado de saúde, deverão tomar as 2 gotas milagrosas da polio. Ou seja, não existem nenhumas contraindicações para que a criança possa tomar a vacina. Criança hospitalizada, criança com diarreia, com tosse, deve tomar a vacina. No mesmo dia, uma criança que tenha tomado a vacina da rotina, a polio da rotina, a outra polio da rotina que é injetável, pode tomar a vacina da polio da campanha, porque são completamente diferentes. É importante que cada criança vacinada tenha a unha do dedo mindinho da mão esquerda pintada, por causa da última etapa da campanha, que é a monitorização. O monitor, a campanha vai ser avaliada através do indicador da pintura da unha. Portanto, estamos preparados. O nível de preparação que tivemos até hoje, hoje, por exemplo, teremos 2 encontros no gabinete provincial. Café de ideias com toda a comunicação social e o encontro com toda a liderança comunitária, justamente para completar o pacote de preparação para que os 3 dias de implementação possam decorrer sem sobressaltos. E acredito que atingiremos a meta e, quiçá, ultrapassar. Estão mobilizados aproximadamente 10.500 pessoas, não é? Dentre assessores no nível nacional, do nível provincial, coordenadores dos bairros, os supervisores das equipas, mobilizadores, vacinadores, registradores e todos disciplinados. Está a acontecer a formação dos monitores que vão fazer a avaliação final da campanha para garantir que, para além da quantidade, ou seja, o número absoluto de vacinados, tenha a qualidade requerida para se poder interromper a circulação do vírus que está no meio ambiente, principalmente de Luanda. Doutora, como é que vai ser a campanha? Vai ser a semelhança dos outros, porta a porta? Tem pontos fixos? Como é que vai ser? A especificidade da campanha da polio é sempre porta a porta, mas sabe que as pessoas migram de um ponto para o outro. Portanto, existem brigadas especiais para acudir estas crianças que, eventualmente, os seus pais poderão sair de Luanda para o interior. Portanto, em cada ponto fronteiriço, haverá equipas especiais para vacinar as crianças que saem de Luanda ou entram para Luanda. Vamos vacinar nos mercados também, nos pontos de autocarros. Ou seja, não queremos que nenhuma criança fique fora de tomar a vacina. E fazer o apelo aos pais. Temos tido queixas, reclamações de que muitos pais em zonas cinzentas, como no Quilambaquiás, a zona do Rasta, em Cacoaco, a zona do Belo Monte, no Cazenga, aí nos Maluecas, que há certas famílias, principalmente nossos irmãos da RDC, que não aceitam que vacinem os seus filhos. Eu ia mesmo perguntando sobre esta situação. Como é que estão os pais encarregados de educação quanto à aceitação da vacina? Prontos. Relativamente a esta situação, o Ministério elaborou uma carta direcionada à Embaixada, não é? Para que toda criança em território nacional, independentemente de onde seja, da Europa, da África, da América, estando em território angolano, devem obrigatoriamente cumprir com os requisitos ou as exigências do país. Portanto,
desde que seja criança, a viver em solo angolano, deve cumprir aquilo que são as orientações emanadas pelo MINSA. Portanto, existem vírus no meio ambiente. O vírus entra pela boca, instala-se no intestino. Se a criança não tiver defesas, o vírus se apropria da criança, torna sequelada de pólio, fica aleijada e as sequelas são irreversíveis. Não há medicamento, não há cirurgia que possa fazer com que a criança volte a ser a mesma. Daí que é importante que nos despamos destes preconceitos todos e entreguemos a criança para tomar as gotas milagrosas da polio. E como é que está a ser a sensibilização das comunidades? Olha, está a ser muito bem, muito bem. Para além da reunião da advocacia, onde vamos distribuir as tarefas a cada líder comunitário, líder religioso, e dizer que existiam nas outras campanhas alguns líderes religiosos que contraindicavam a vacina aos seus fiéis. Com relação a essa situação, está tudo claro e hoje estarão conosco no encontro para mais uma vez reforçarmos. Na verdade, temos essa aliança com toda a liderança comunitária, principalmente os das igrejas, porque diz-se que a igreja, ou líder religioso, é o suposto representante de Deus na terra. Logo, não pode estar contra aquilo que é o bem-estar da criança. A vacina melhora qualitativamente a vida da criança no mundo. Então, nós somos adultos, crescidos, podemos andar, jogar a bola, circular em qualquer parte a pé, não é? E faz parte do exercício, não é? Para a nossa vivência. Porque em tenra idade fomos vacinados. Exato. Nenhum adulto tem o direito de cortar esse progresso da criança. Já para terminar esta nossa conversa, doutora, que apelo deixa à sociedade de uma forma geral? O apelo que eu deixo à sociedade, as vacinas só têm uma função. Depois de administradas, elas vão criar a reação anticorpo, antigênio. O antigênio é a vacina, o anticorpo é a defesa. Portanto, produz defesas e qualquer agente externo que entre no corpo não fará danos, não vai adoecer e não vai morrer. Portanto, vacina salva vidas. Vamos deixar que as equipas façam o seu trabalho e que a mãe entregue a criança para que seja vacinada. Isto quer dizer que ainda que a criança vacinada, ainda que a doença entre no corpo, está protegida? Está protegida, por isso é que nós vacinamos. Os vírus estão no meio ambiente e em qualquer ponto eles entram pela boca, não é? Portanto, basta estar vacinada, o vírus entra, não tem como se replicar, ele é expelido pelas fezes, fica no meio ambiente. Se nós vacinarmos todas crianças dentro do grupo-alvo, vamos então garantir a imunidade do grupo, onde nós adultos também ficamos protegidos, não é? Então o vírus no meio ambiente, depois de 2 meses, desaparece, morre ou desaparece. É bom vacinarmos as crianças, até porque se vacinarmos, temos menos custos, não é? Celestina, se nós investirmos vacinando todas as pessoas dentro do grupo-alvo, as mulheres grávidas, as mulheres em idade fértil, os menores de 1 ano, os menores de 5 anos, os hospitais nos diferentes níveis estarão completamente descongestionados. Por quê? Porque, maioritariamente, o motivo pelo qual as mães levam os filhos às unidades são sempre por doenças prevenidas pela vacinação. O que é que vai acontecer? Vão cuidar de acidentes de viação. Exato. Aliás, já acabou de mencionar que depois da malária, não é? Está os acidentes de viação e em terceiro lugar a tuberculose, que também tem vacina. Exato. É verdade que a BCG protege as formas graves de tuberculose pulmonar, incluindo as outras tuberculoses, não é? Meningias, peritoneal. Basta vacinar, reduz substancialmente o peso da doença, ainda que não seja prevenível por vacinação. Doutora, muito obrigada por esses esclarecimentos e desejamos sucesso nesta campanha, que atinjam as metas preconizadas e também esperamos ter atualizações sobre esta campanha aqui nos nossos canais de informação. Assim será. Muito obrigada. Bom dia, doutora. Bom dia, Celestina.
E nós seguimos agora com informação sobre o estado do tempo. A cidade do Lubango poderá ter o dia com alguns aguaceiros e trovoadas, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 23, umidade do ar de 84%. Já a cidade do Luena poderá ter um dia com trovoadas em partes da zona, temperatura entre os 16 graus de mínima e 24 de máxima, umidade do ar de 84%. A cidade de Ndalatando poderá ter um dia com chuva ligeira, com uma temperatura a rondar os 20 graus de mínima e 30 de máxima, umidade do ar prevista de 78%. E seguimos para mais um intervalo no Manhã Girassol. Voltamos a seguir. Volte conosco. Olá, estamos de volta quando são 8h02. Estamos a consumir a nossa segunda e última hora de programa e siga conosco até ao final. Neste momento começamos com a nossa habitual conexão com a Girassol FM. Vamos manter contacto com o João Alves. Olá, João Alves, já estamos de volta. Nós somos aquele vizinho assim chato. Ngalangala está conectado a nós, né? Temos um ouvinte em linha. Espetáculo. Olá, Ngalangala, bom dia. Bom dia, com energia. Não tem como continuar com a estima baixa depois deste bom dia com energia. Agora, eu primeiro tive que fazer o seguinte, como ainda estou em casa, tive que primeiro ver a Mana Celestina e depois passar rapidamente para o Mãe João. Isso sim. O Ngalangala sim, é a nossa audiência. Não tem como. Pois então o Popula ganhou outra imagem, não é? Depois da reabilitação daquela via, não é? Que vai ligar ali o Golfo, não é? Dizias tu. Também há algumas adjacentes, mesmo aí no interior do bairro. Agora está diferente, não é? O Ngalangala. Está muito diferente. Muito diferente, que já começamos a ter alguns ganhos, principalmente as pessoas que têm residências aí, têm alguns ganhos. As pessoas também que têm os seus empreendimentos, agora começaram a ver os ganhos, porque há facilidade em terem os clientes por causa dos acessos. Pois. Mas também há a decisão de se retirarem daí as lojas de venda de motores, não é? Os motores passam por outras áreas, uma decisão que talvez também vem para a organização mesmo daquela zona que é urbanizada, podemos assim considerar. Com certeza, porque quando há uma reorganização, isso significa dizer também que a tendência é melhorar. Então, se eles estiverem bem organizados, como por exemplo, ir um bocadinho lá mais para baixo, para o mercado mesmo dos Correios, adjacente aos Correios, também nada mal. Ok. Ngalangala, obrigado por esta sua participação nesta manhã de quarta-feira. Desejo-te continuação de bom dia e ótima jornada laboral. Bom dia, Bom dia, Ngalangala é seu jeito, não é? Exatamente, é seu jeito. Assim, é como que se não quisesse pegar a sério, mas depois acaba pegando. Acaba engrenando. João Alves, nós vamos já agora chamar o Simão João, que está neste momento na rua, mas antes deixa-me dizer, deixa-me informar a nossa audiência que é possível ouvir a Girassol FM estando fora de Luanda. Fora de Luanda, em qualquer ponto, via online, não é? A partir do Gira Notícias. Exatamente, é só aceder ao portal Gira Notícias. Então está em direto a ouvir a rádio Girassol FM 102.7 e se for agora, tem a oportunidade de acompanhar o Bom Dia com Energia. É verdade, até às 9 da manhã. Entramos assim para a hora final do nosso encontro. 5 minutos já consumidos desta nossa última hora. Às 9 vamos terminar, mas é nesta altura que dizias, vamos dar ao Simão João. Exatamente. Vamos embora ao trânsito. Vamos ver Olá, o que é que Simão nos traz João. o Simão. Simão, uma vez mais, bom dia. O trânsito continua apertado, hein? Simão, bom dia com energia. Bom dia. Bom dia com energia, Celestina Zola e também ao João Alves. E para dizer que
essas vantagens todas que vocês aí acabaram de dizer, esta conexão entre rádio e TV, só mesmo na central multiplataforma Girassol e mais nada, não se fala mais nisso. E olha, vamos fazer esse nosso segundo apontamento a partir aqui do Benfica, bem próximo à antiga zona do mercado de artesanato, onde as coisas também não estão fáceis no que diz respeito ao movimento rodoviário. Por esta altura, as viaturas que estão a sair propriamente do Benfica em direção ao Futungo de Belas, está complicadíssimo o movimento rodoviário. Hoje é quarta-feira, o dia mais produtivo da semana, e olha que muitos são funcionários públicos, eventualmente, que deverão ainda estar aqui presos nesse trânsito, neste engarrafamento que leva a coisa de 10 ou mais minutos parados aqui com esta marcha muito lenta, muito complicada por esta altura. E acreditamos nós que grande parte dos condutores que estão aqui nesta zona em direção ao centro da cidade vão aos locais de trabalho ou fazer uma outra atividade, então estão presos aqui neste engarrafamento. Para quem está a sair da Fidel Castro e pegar aqui a Pedro de Castro, Vanduna e Loi, está complicado o trânsito por esta altura. Se tiver uma outra alternativa, é preferível que siga, por exemplo, para o meio, ou seja, no centro de Talatona, para poder então desembocar mais à frente na zona do Futungo, porque aqui quem está a sair propriamente do Benfica até aqui em direção ao antigo mercado de artesanato, as coisas estão muito complicadas. Facilitada está para os automobilistas que estão a sair do Futungo em direção ao Benfica, numa velocidade que está muito fácil para eles, está fluido o movimento rodoviário para quem está a sair do Futungo em direção ao Benfica. Não há constrangimentos para estes condutores que estão neste sentido, mas os que vão para o centro da cidade, está de facto complicado. Uma fotografia do movimento rodoviário que não se recomenda por esta altura aqui na zona do antigo mercado de artesanato. Então, Celestina e João Alves, está assim um movimento rodoviário aqui neste ponto em que nos encontramos. Sim, bom, João, obrigada. Trânsito super complicado, João Alves. Num sentido, no outro já mais facilitado. Mas normalmente acontece sempre assim nesta zona. Exatamente, assim, e também a esta hora, porque quase todo mundo está a descer para os seus locais de trabalho, que estão maioritariamente concentrados no centro da cidade. Então, a esta hora é super complicado. João Alves, eu estava aqui a pensar comigo mesma. Pois. Aos feriados, circular por Luanda é uma maravilha. Pois, mas já imaginou se tivéssemos assim tantos feriados, como é que seria? Mas anda-se tão bem. Sim, anda-se tão bem. Só que dá-se conta, como o Alves trabalha durante o feriado, por isso é que está. Mas pronto. Mas olha, como sinto bem trabalhar o feriado, trabalhar o sábado ao domingo, é uma rotina que já se tornou um hábito. Exatamente, para nós já não faz tanta diferença assim trabalhar aos feriados ou aos fins de semana. Claro que os nossos ressentem, não é? Porque há determinadas atividades, determinados eventos que nós não vamos poder aparecer ou vamos aparecer mais tarde por causa dos nossos compromissos profissionais. Ou sair mais cedo. E tu estás lá no ambiente familiar, por exemplo, bem ou bom. de um amigo, não é? E está tudo a correr bem, olhas para o relógio, sabes que tens de sair logo de madrugada, então já vou. Mas você também, mas porquê que escolheste essa profissão? É a profissão que nós temos, que nós escolhemos e fazemos com gosto. Por isso é que para nós isto já não ressente assim tanto, mas para os nossos entes é um pouquinho complicado. É só paciência, compensamos noutros dias, em outros momentos. Tudo passa, há sempre um jeitinho, né? Ao esperar as férias. Exatamente. Assim como o André, tu vê o André. Mas agora já começa a dar no duro, né? E vai trabalhar seguido o dia todo, né? Como diz... Segundo a tua previsão, né? Exatamente, como diz o Simeão Mundula, ficou 3 meses sem trabalhar. 3 meses sem trabalhar. 90 dias sem trabalhar, agora trabalho, né? Trabalho os 90 sem descansar. Sem descansar, é assim mesmo. O André veio com as energias renovadas depois de umas férias merecidas. Quando se vai de férias e regressamos, voltamos até diferentes. Né? Exatamente. Estamos diferentes. É próprio. Parece que até ele foi o primeiro a chegar aqui à estação. Já quero começar a fazer. Exatamente. A mostrar que estou novinho para voltar ao trabalho.
Tá bom, mas não, André, esta força depois começa já a desaparecer. Haja calma. É tanta euforia agora no princípio que depois tu vais ver como é que fica. Muito é verdade. Bom. Pois nós daqui a pouco vamos avançar a conversa com o Sr. Lourenço Silva. Ele já aqui está. Vou estender um bom dia ao Sr. Lourenço. Muito bom dia, Sr. Lourenço. Bom dia. É um habitué, a quarta-feira temos-lo aqui, né? Exatamente. Vem do INSS. Certo. E hoje, Celestina Zola, nós vamos tratar de uma questão muito importante com o chefe do Departamento de Gestão de Contribuições, Regularização e Cobranças de Dívidas do INSS. Acredito que o Sr. André, quando chega... O Sr. André não, o Sr. Lourenço, quando chega numa determinada empresa, todos ficam com receio. Será que veio fazer a cobrança? Sr. Lourenço, bom dia. Bom dia. Às vezes é só para cumprimentar, né? Sim, às vezes é só para cumprimentar. Não é propriamente para fazer a cobrança. Exatamente. Cumprimentar e sensibilizar. Não, mas só fica assim, com o coração na mão, quem não paga. É exatamente. É justamente sobre isso que vamos falar. Vamos falar da regularização voluntária. Vale a pena ou não? Quem não tem as contas regularizadas, quando vê o Sr. Lourenço, foge. Já está preocupado. Exatamente. Só que não, às vezes só passou para cumprimentar. Para saber se está tudo bem. Simplesmente isso. É só para saber se está tudo bem, se as coisas vão bem. Mas Celestina, há aquelas cobranças que não é preciso a gente falar nada. Não, é só ver. Sem querer querendo. É só entrar, é só olhar para a pessoa. Será que já veio? Exato. Mas afinal não, nem fui lá para isso. Só fui para te cumprimentar. Mas este cumprimentar é mesmo sobre isso. Vamos embora. A conversa é para agora, certo? É sim, senhora. Vamos avançar agora. Aproveitar momento desta conversa. É verdade. Vamos então aqui, Sr. Lourenço Silva, tentar entender sobre este tema escolhido para hoje, não é? A regularização vale a pena ou não? Falamos em regularização de dívidas, naturalmente. Exatamente. Pois, vale a pena ou não? Esta pergunta eu faço para si também. Bom, João, permita-me dizer que a regularização da dívida é o processo mediante o qual um contribuinte devedor do sistema de proteção social obrigatória, não é, regulariza as suas dívidas com a Segurança Social. E vale a pena ou não regularizar a dívida de forma voluntária? Vale a pena, porque no processo de regularização voluntária da dívida, o contribuinte tem a possibilidade de negociar a dívida com o Instituto Nacional de Segurança Social e também tem a possibilidade, dependendo da situação econômica e financeira, solicitar redução dos juros de mora. Porque nós sabemos que existem aqueles contribuintes que normalmente eles não fazem o pagamento dentro do prazo que a lei estabelece. E sobre esse contribuinte pesa a mora pelo pagamento tardio. Então, nesse processo de regularização voluntária, ele pode solicitar a redução dos juros e também pode solicitar negociação da dívida, né? Porque, por força do Decreto Legislativo Presidencial 219, de 11 de março, há essa possibilidade de, no processo de regularização voluntária, o contribuinte solicitar então o pagamento em prestações. Pois bem, e como é que concorre todo este processo? Como é que, eu tenho uma dívida com o INSS, que procedimento deve ter para negociar com vocês? Até que ponto surge a possibilidade desta negociação? Falou em poder retirar-se, né? Reduzirem-se os juros e também pagar de forma faseada. Queremos entender este processo todo. Bom, na verdade, esse processo de regularização voluntária por via de um acordo, ele funciona de duas formas. Ou o contribuinte recebe uma notificação do Instituto Nacional de Segurança Social dando nota sobre a dívida que o mesmo tem para com o sistema, ou o próprio contribuinte consultando a sua base de dados e verificando que existe dívida e que não tem possibilidade de regularizar essa dívida numa única prestação, pode fazer um requerimento para o Instituto Nacional de Segurança Social a solicitar a negociação da dívida. Obviamente que, após o Instituto receber esse requerimento, faz uma análise e vê se o contribuinte está dentro dos procedimentos para a regularização da dívida. E aqui a própria legislação dá abertura da negociação em até 60 prestações. Mas 60? Sim, tudo depende do volume da dívida, né? Okay. Quanto mais alto for a dívida, mais alto também é o número de prestações. Quanto mais baixo é o volume da dívida, mais baixo também é a prestação. Então, é um processo fácil, não é? É um processo fácil desde que o contribuinte manifeste esse interesse.
em regularizar a sua dívida, o Instituto obviamente está aberto para que esse contribuinte regularize essa dívida. Agora, que penas incorrem aqueles que não regularizam a sua situação? Sim. Normalmente, dentro do processo de regularização voluntária da dívida, não é o contribuinte, se não for ela a escrever para o Instituto Nacional de Segurança Social, nós mandamos uma notificação e no processo da notificação o contribuinte na verdade tem 30 dias para responder à nossa notificação. Se em 30 dias não responder à nossa notificação, passa o prazo da regularização voluntária da dívida. E vamos para um outro processo que nós chamamos de processo de cobrança coerciva. E quando já passa para o processo de cobrança coerciva, ali as penalidades são mais rígidas, né? São mais rígidas. E nesse processo de cobrança coerciva, se o contribuinte quiser regularizar a sua dívida por via de um acordo, aí as exigências do Instituto já são diferentes. Terá que fazer o pagamento de uma percentagem inicial para poder dar sequência então das outras prestações. A forma faseada. João Alves, antes de prosseguir com a entrevista, eu devo dizer que o momento para deixar-vos dar sequência ficou essencial sobre este tema. Atenção aos contribuintes, não é? Mas a conversa vai continuar aí na Girassol FM. Naturalmente, nós vamos continuar deste lado, e os ouvintes que não estejam em Luanda poderão também acompanhar-nos. Já este alerta vai para também os estimados telespectadores a partir do portal Gira Notícias. A Girassol FM 102.7 em online poderá ser acompanhada a partir deste portal aqui nesta multiplataformas. Exatamente. Okay. Nós voltamos daqui a pouco. Muito bem. Celestina Zola, muito bom dia para si também e para os estimados. Seguimos. Angola e o Brasil assinaram nesta terça-feira em Brasília um memorando de entendimento sobre cooperação técnica no setor da energia elétrica, no quadro da visita àquele país do ministro angolano da Energia e Águas, João Batista Borges. Como ponto alto da missão, foi assinado nesta terça-feira, em Brasília, um memorando de entendimento sobre cooperação técnica no setor da energia elétrica, na presença do embaixador de Angola no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, e do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia do Brasil, Gustavo Ataíde, em representação do ministro Alexandre Silveira. O acordo estabelece um quadro de cooperação nos domínios técnico, científico e institucional, com enfoque na segurança energética, modernização das infraestruturas e aceleração da transição energética. Entre as prioridades, destaca-se a partilha de experiência no Programa Brasileiro Luz para Todos, como referência na expansão do acesso à eletricidade. Durante a visita, o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, manteve encontros com instituições de referência do setor, nomeadamente a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Operador Nacional do Sistema Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética, reforçando deste modo o intercâmbio de experiências em planeamento, regulação e gestão do sistema elétrico. A iniciativa insere-se na estratégia do Executivo angolano, liderado pelo Presidente da República, João Lourenço, de promover a expansão do acesso à energia e o fortalecimento de parcerias internacionais estruturantes. Com esta iniciativa, Angola reafirma o seu compromisso em fortalecer as relações de cooperação com o Brasil, promovendo o intercâmbio de conhecimento, a atração de investimento e o desenvolvimento sustentável do setor energético nacional. Angola prepara-se para o processo de transição do Imposto sobre Rendimentos de Trabalho, IRT, para Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRPS, que pode entrar em vigor em janeiro de 2027. Especialistas afirmam que o novo imposto vai promover justiça fiscal.
Especialistas ouvidos pela rede Girassol entendem que a substituição do imposto sobre o rendimento do trabalho pelo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares representa um passo importante que vai modernizar o sistema fiscal angolano e alargar a base tributária. O fiscalista e docente universitário Inocêncio Calei explica que este imposto é a unificação de vários impostos sobre os rendimentos do cidadão. Uma pessoa singular que trabalha a uma determinada empresa, por sua vez, no final do mês, paga IRT. Okay? O mesmo indivíduo que também tem um apartamento ou tem um imóvel, não é, a ser arrendado, por sua vez, também paga um outro imposto, que é o imposto predial sobre a renda. Estamos a falar do mesmo indivíduo que também tem investimentos, ou seja, tem participações a uma outra empresa, que dessa participação, onde vai obter o rendimento, não é? Que também paga em aplicações de capitais, ou seja, os dividendos que ele recebe deste investimento, paga o imposto sobre aplicações de capitais. Na verdade, o que é que vai se fazer? Vai se unificar, não é? Esses rendimentos que estamos aqui a dizer cedular, vai tornar um único rendimento. A proposta de lei já está no Parlamento e aguarda por aprovação, mas afinal, como se aplica este imposto? Quando falamos, não é, dos rendimentos, ou seja, do imposto de rendimento das pessoas, tem aí um conjunto de escalão, ok? Conforme ocorre no IRT, vamos visualizar para aquilo que acontece no IRT, isso vai ocorrer, mas o que vai acontecer é o quê? É que todos esses impostos vão obedecer a uma única taxa. Okay? Essa taxa que ainda nesse momento não vale adiantar, okay? Não vale adiantar porque a lei ainda não está em vigor, se é de 25%, se é de 13%, mas essa taxa é que será multiplicada pelo rendimento coletável e por sua vez termos o imposto a pagar. Este novo imposto surge na sequência do Decreto Presidencial 50/11, que aprova as linhas gerais para a reforma tributária. Na prática, deixa-se de tributar o trabalho e passa-se a tributar os rendimentos, como afirma o consultor financeiro Ivanilson Baltazar. Uma das grandes diferenças é o facto do imposto sobre o rendimento do trabalho, ele não alcança todos os rendimentos em que, de facto, uma pessoa singular pode oferir ao longo de uma determinada atividade econômica. E o IRPS, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, este em particular, traz todos esses rendimentos adicionais que até então não eram considerados neste instrutivo jurídico, não é? O especialista entende que esta reforma tributária vai promover justiça fiscal. O escalão de tributação, quando digo rendimento de trabalho, me refiro em particular para os trabalhadores por conta de outrem. E tem estado a haver muitas reclamações, portanto, não é um modelo justo, que entende ser justo, e se calhar por isso é que, portanto, a Administração Geral Tributária, portanto, o Executivo, pressiona de modo a avançar com urgência com o IRPS, porque nós temos indivíduos que, até então eram considerados isentos para efeitos de um determinado escalão, mas com ligeiros ajustes eles têm uma tributação superior àquela que pagavam, um salário líquido inferior ao momento em que elas recebiam um rendimento inferior, porque há um peso tributário descontrolado e superior. Então, aqui o que eu sinto é que estaremos mais próximos de uma tributação justa. Especialistas afirmam que o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, que pode entrar em vigor em janeiro de 2027, vai trazer justiça fiscal no país. Foi nesta terça-feira realizado o Angola Human Capital at the Glance,
organizado pelo Gabinete de Quadros da Presidência da República. A iniciativa surgiu no segmento da Conferência Nacional sobre o Capital Humano, realizada em agosto do ano passado, e teve como ponto central a apresentação do Catálogo de Oportunidades de Investimento no Plano de Desenvolvimento do Capital Humano de Angola 2023-2037. O Angola Human Capital at a Glance, que traduzido em português fica Visão Geral do Capital Humano, foi concebido como um momento de mobilização direta e pragmática para a apresentação do portfólio de oportunidades que inclui projetos âncora de grande impacto e iniciativas de curta duração, como fundos de apoio a mestrados e doutoramentos. Na abertura do certame, o ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, admitiu que a concretização do desenvolvimento do país passará pela qualificação do seu capital humano. Angola só realizará plenamente o seu projeto de desenvolvimento se for capaz de mobilizar, qualificar, valorizar e integrar o seu capital humano na dinâmica concreta da transformação econômica e social do país. Reservado ao setor privado e entidades multilaterais, o Fórum representou uma oportunidade para fortalecer o posicionamento estratégico e a credibilidade institucional junto de financiadores internacionais. Vítor Hugo Guilherme explicou que Angola precisa de um setor empresarial comprometido com a formação de quadros capacitados. Precisamos, assim, de empresas que compreendam que a formação de quadros não é apenas uma dimensão acessória da sua responsabilidade social. Ela é, antes de tudo, uma decisão estratégica de sustentabilidade, de produtividade e de crescimento. Para além do Estado e do setor privado, queremos continuar a contar com o apoio dos nossos parceiros de cooperação para o desenvolvimento. O diretor do Gabinete de Quadros da Presidência da República, Edson Barreto, enumera 4 pilares fundamentais para a concretização do projeto de desenvolvimento do capital humano de Angola. A diversidade e o nível desta participação demonstram que o capital humano é um ativo decisivo na competitividade e progresso das nações. Por conseguinte, ocupa hoje um lugar central na agenda de desenvolvimento de Angola. Precisamos de uma atuação assente em 4 eixos cruciais: visão estratégica, coordenação intra- e intersectorial, continuidade das políticas e, sobretudo, o compromisso partilhado. Precisamos de trabalhar em conjunto para que o talento angolano encontre mais oportunidades, mais qualificação e melhores condições para contribuir ativamente para o desenvolvimento nacional. Na ocasião foram também atribuídas menções honrosas a diversas instituições, tais como Camões, Instituto de Cooperação e da Língua Portuguesa, Sociedade Mineira de Catoca, Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. Nesse sentido, nós temos uma carteira de projetos que apoiam o desenvolvimento do capital humano, que chega a um montante de 1,8 mil milhões de dólares. Com a colaboração do governo e com nossa parceria, precisamos ver de que jeito continuamos a agilizar a implementação desses projetos para que atinjam os objetivos e que realmente cheguem a beneficiar as pessoas pelas quais esses projetos foram desenhados. Temos tantos jovens em Angola que quase não temos professores para ensinar a todos esses jovens. Então, a digitalização, o alavancamento do ensino remoto, o investimento na ICT, viram-se fundamentais para conseguir os objetivos da estratégia de capital humano de 15 anos. A outra peça fundamental é a aceleração do investimento direto estrangeiro, não só para investimento em termos de capital, mas também em termos de atirar capital humano que pode ser transferido no meio ambiente angolano. Um dos pontos altos foi a assinatura de memorandos de entendimento que simbolizou a união de esforços entre o Estado angolano e os grandes decisores empresariais, como a Sociedade Mineira de Catoca, para a promoção do talento nacional.
E vamos olhar novamente as capas dos principais jornais nacionais e internacionais. Começamos pelo The New York Times, que tem como temas de capa cerca de 2.000 paraquedistas americanos serão enviados ao Médio Oriente. A ordem dá ao presidente Trump mais opções militares, enquanto ele considera a diplomacia com o Irão não está claro para onde os soldados irão. Estados Unidos da América disse que envia ao Irão um plano para acabar com a guerra. Seguimos para o jornal The Guardian, que escreve na sua capa: o Irão lança ataques contra bases americanas no Golfo. Preços do petróleo caem após o relatório do plano de paz de Trump. Guardas do Irão disseram que dispararam mísseis contra Israel e forças dos Estados Unidos em bases no Kuwait, Jordânia e Bahrein. Os preços do petróleo bruto caem acentuadamente no início das negociações. Rumamos para a imprensa portuguesa, mais concretamente para um olhar ao jornal, capa do jornal A Bola, que escreve sonho impossível. Bernardo Silva afasta regresso ao Benfica a curto prazo. Rui Borges fez crescer quinteto, isso tratando-se do Sporting. E vamos novamente olhar para o estado do tempo. A cidade de Dundo tem a previsão de um dia com chuva ligeira. A temperatura prevista é de 19 graus de mínima e 25 de máxima. Umidade do ar de 86%. Saurimo poderá ter o dia com trovoadas em parte da zona. Temperatura mínima de 18 graus e a máxima de 25. Umidade do ar de 85%. A cidade do Cuito poderá ter um dia com trovoadas em partes da zona, temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 23, umidade do ar de 82%. E fazemos mais um intervalo, o último desta manhã de quarta-feira. Bem-vindo de volta à última parte deste nosso encontro matinal. O Ministro das Relações Exteriores, Tete António, orientou nesta terça-feira em Luanda uma palestra dirigida a estudantes universitários e abordou as conquistas e os principais marcos da diplomacia angolana. Mais de 300 participantes, entre professores, estudantes e diplomatas, marcaram presença nesta terça-feira numa palestra subordinada ao tema Diplomacia Angolana, Principais Marcos e Conquistas. A sessão foi presidida pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Eu saio daqui muito satisfeito e, sobretudo, encorajado pelo que eu vi e que eu ouvi da juventude, pelas intervenções que fizeram, porque são pessoas que realmente seguem a vida internacional e é preciso para nós podermos consolidar o que nós temos. É preciso acompanhar também o que os outros fazem numa forma bastante diversificada. A iniciativa partiu do Comitê Miss Angola Internacional em parceria com a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas de Angola. O evento contou ainda com a presença de vários embaixadores acreditados no país. O embaixador de Cabo Verde em Angola elogiou a iniciativa e destacou o papel que Angola tem desempenhado ao longo dos anos na região da África Austral. Os resultados estão à vista. Angola é uma potência regional que está muito estreitamente implicada na resolução ou na tentativa de resolução de questões regionais africanas, não só, digamos assim, na sua vizinhança, mas para além disso. E é importante, sobretudo para nós palopes, mas sobretudo para o continente, nesta nova época que estamos a entrar, ter um país que tem assertividade nos seus planos e sabe fazer. O encontro serviu essencialmente para transmitir à nova geração sobre a importância da diplomacia internacional angolana.
foi, sobretudo, o interesse que os estudantes manifestaram pelos temas ligados à diplomacia. E, por outro lado, também ficou bem patente que, efetivamente, é preciso que a juventude angolana esteja a par daquilo que o país faz neste domínio da diplomacia. A nossa experiência para poderem transportar para a vossa experiência atual e como adaptar as circunstâncias e a conjuntura atual. Eu penso que é uma aprendizagem permanente. A vida é uma aprendizagem permanente. E quanto mais cedo nós já começamos, ainda melhor é. E para nós é sempre um incentivo também estar com jovens, e eu agradeço muito que tenha sido a juventude justamente que proporcionou essa oportunidade da minha primeira palestra numa instituição acadêmica. Diplomacia angolana, principais marcos e conquistas foi o tema da palestra realizada nesta terça-feira em Luanda, na Universidade Independente de Angola. E seguimos agora para as notícias fora de portas. Moçambique precisa de 1,6 mil milhões de dólares para fazer face aos efeitos negativos da época chuvosa que iniciou em outubro. Segundo o governo moçambicano, o vale estimativa servirá para concretizar o plano de recuperação e reconstrução dos danos causados pelas inundações. Confira. As autoridades moçambicanas afirmaram que neste momento há indicação de que em todo o país e de forma cumulativa desde o início da época chuvosa e ciclónica de outubro até aqui, há cerca de 1 milhão de pessoas afetadas, numa altura em que morreram 298. E para fazer face aos danos, as previsões estimativas existentes apontam que para o plano de recuperação e reconstrução são estimados cerca de 1,6 mil milhões de dólares. O governo de Moçambique garantiu que a elaboração do plano está em fase conclusiva. Plano este dividido em 5 partes: o salvamento de vidas e assistência humanitária, e reposição da transitabilidade, reposição das infraestruturas, recuperação econômica e a criação de condições para garantir uma melhor capacidade de prevenção e mitigação dos desastres naturais no país. Cuba recebeu hoje o primeiro barco da frota comboio Nuestra América, com mais de 30 toneladas de ajuda humanitária. A ajuda chega para apoiar a ilha, que vive sob embargo norte-americano. A embarcação, que partiu do México, é a primeira de 3 que devem chegar ao país. O Maguro chegou a Cuba um dia depois da data prevista, devido ao adiamento ligado a questões climáticas. A chegada de outros 2 navios está prevista para os próximos dias. À chegada, ativistas que estavam no barco recordaram simbolicamente a embarcação rebatizada de Grana 2.0, em homenagem ao iate utilizado pelo grupo de guerrilheiros liderado por Fidel Castro para lançar a sua revolução em 1956. O acidente com o avião Hércules C-130 da Força Aeroespacial Colombiana FAC, na localidade amazônica de Puerto Leguizamo, deixou 69 mortos e 57 feridos, segundo o balanço do Comando das Forças Militares, após concluídas as tarefas da Polícia Nacional, dos quais 57 ficaram feridos e, infelizmente, 69 faleceram como consequência do trágico acidente. De acordo com uma nota, a queda da aeronave, um Hércules C-130, ocorreu na segunda-feira, na tarde de segunda-feira, pouco depois de ter levantado o voo perto da fronteira com o Equador. O presidente colombiano Gustavo Petro lamentou o acidente terrível que nunca deveria ter acontecido e referiu a necessidade de modernizar a frota militar sem especificar se isso tem uma ligação específica com o acidente, ainda com causas desconhecidas. Ao dar conta do acidente, o ministro da Defesa, Pedro Sanches, disse que não há indícios de um ataque por parte de agentes ilegais. E vamos agora falar de desporto aqui no Manhã Girassol.
O Anselmo Gaspar já está aqui conosco para nos trazer essas notas do desporto. Anselmo, uma vez mais, bom dia. Hoje o basquetebol está em alta neste apontamento. Pois é, Celestina Zola, bom dia. Saudar também todos os espectadores do Manhã Girassol. Pois é, basquete em destaque, com um africano de cadeira de rodas que vai acontecer no nosso país a partir do dia de hoje. Também Petro de Luanda em destaque, que vai na 6ª edição consecutiva da Basketball African League. E o essencial da NBA também vamos aqui avançar, mas como o tempo já corre... Então vamos dar sequência. Vamos a isso. Bom, começar por falar mesmo desta modalidade da bola ao cesto. A 12ª edição do Africano de Basquete em cadeira de rodas arranca já hoje às 9 horas no pavilhão do Quilamba. A prova de basquete 3 contra 3 dá hoje início ao certame com a participação de 12 seleções na classe masculina e 9 equipas nacionais em femininos. Os duelos do basquete 3 contra 3 têm a duração de 10 minutos, porém podem terminar mais cedo se uma agremiação chegar aos 21 pontos. Neste certame tem a final marcada para esta quinta-feira. Por outro lado, a prova 5 contra 5 também vai decorrer no pavilhão do Quilamba. A mudança deve-se às altas temperaturas na cidade de Cachito, capital do Bengo, agravada ao facto do pavilhão complexo José Saiovo ser completamente fechado. Assim sendo, o africano 5 contra 5 começa a ser disputado nesta sexta-feira, dia 27, e termina no dia 2 de abril. Isso já na próxima quarta-feira. Lembro que Angola, em masculino, pretende melhorar o 7º posto que conseguiu na edição passada, enquanto em feminino fará sim a sua estreia no certame continental. E ainda sobre a rodada da bola ao cesto, o Sporting de Luanda B surpreendeu batendo o Sporting A nas meias finais e está agora nas meias finais da Taça de Angola em basquetebol sénior masculino. A equipa Beleonina derrotou a equipa principal por 71-69 em jogo disputado nesta terça-feira no pavilhão Dream Space em Viana, e a contar para os quartos de final desta competição. A passagem do intervalo maior, os mais novos já lideravam o placar por 46-37. No Sporting B destacou-se o extremo René Kinjindi com 17 pontos, 8 ressaltos e 1 assistência. Já no Sporting A, o mais batalhador foi o extremo poste Islando Manuel, mais conhecido por Papangulo, com 12 pontos e 7 ressaltos. Nas meias finais da Taça de Angola, o Sporting B defronta o Petro de Luanda no dia 8 de abril próximo. Na mesma data, jogam 1º de agosto e Interclube, e a final desta competição, que é a Taça de Angola, está agendada para o dia 10 de abril. Recordar que o Petro é o atual detentor deste troféu. E agora, o Petro de Luanda já está preparado para mais uma edição da Basketball African League e no habitual Media Day, que foi realizado já e nesta terça-feira, já foram apresentados os 12 jogadores do Petro de Luanda. Nós avisamos que o basquetebol dominaria aqui o Manhã Girassol desta quarta-feira no desporto. Então, Celestina Zola, prometemos voltar amanhã com mais desporto. Exatamente, Anselmo Gaspar. Obrigada por essas informações desportivas e o nosso encontro está marcado para amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos. E vamos assim seguir para a nossa última conexão com a Girassol FM. João Alves, nós já chegamos. Como é que está a energia aí por esta altura, a caminhar para a reta final? Positiva, estamos no fim, mas é sempre positiva, a música sempre a marcar presença, os ouvintes aqui também a darem conta do que se passa nos seus bairros, ligando para nós e mandando as suas respectivas mensagens. E a música, naturalmente, esta é de Jojo Gouveia, Carta para Boa. E a fundo, Celestina Zola. Música boa, música nossa. Aqui não falha nunca, não falha. Então, precisamos valorizar o que nós... na verdade, eu ia dizer, esqueci de me... O António Cariato está aqui connosco nesta manhã a fazer acontecer este encontro de hoje no Bom Dia com Energia. A seleção musical é aquela de sempre, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, mas é para satisfação de todos os nossos estimados ouvintes. E música é música, e tratando-se de música angolana, então, olha... não tem como, não é? O produto é nosso, é nacional, e é bom para ser consumido, não só localmente, como noutros pontos. Por hoje, a música angolana já
já rompe fronteiras. Já ronda. A música angolana já viajou. A cultura angolana já viajou e continua a viajar. Tempo, né? A dança, o semba. Sabes, João Alves, que nós temos estado a ver aí vídeos de em alguns países europeus, exatamente, cidadãos estrangeiros a ensinar, a darem aulas de semba. É verdade, olha, devia ser o contrário, né? Exatamente. O semba nosso semba, que está a caminho de se tornar património da humanidade. Humanidade, é verdade. Exatamente. E os cidadãos estrangeiros interessam por esta nossa cultura, então aquilo é uma passada daqui, passada para lá. Eu dizia património cultural. Exatamente. Então vamos torcer que o nosso semba consiga este estatuto. Exatamente. E assim ir para mais longe e também ser preservada. Precisamos, se calhar, também ter mais estudos sobre o semba, escrever sobre o semba. Olha, e quando houve o carnaval, a dança do carnaval aí há meses atrás, na verdade, grupos que passavam com o estilo semba representavam o estilo semba, havia o semba em várias vertentes. Exatamente. Um mais acelerado e outro um pouquinho mais lento. E é daí que nós trabalhamos, a Rede Girassol esteve a fazer a cobertura deste grande evento nacional, e na verdade já a pessoa que esteve comigo no trabalho, o Paulo Gomes, eu mandei um abraço para o Paulo Gomes, que esteve comigo a trabalhar nesta cobertura, e já dizia, olha João, o semba agora este é mais lento, aquele é mais acelerado. Entretanto, não deixa de ser semba. Mas agora é preciso, como disseste muito bem, fazer-se um estudo destes novos, quer dizer, das novas apresentações do semba nos dias de hoje. Até porque o semba que está a ser ensinado pelos estrangeiros é diferente daquele semba de raiz, o semba que o Mateus Pelé do Zangado dançava. É verdade. Bom, falas do Mateus Pelé do Zangado, que nós, é bom, pronto, que nós dançávamos naquela altura, não é? Eu faço referência ao Mateus Pelé do Zangado, porque ele era um exímio bailarino, riscava e deixou os outros, a sua semelhança. Exatamente. Estes ainda andam por aí, e muitos deles a falar contigo. Eu não vou dizer quem é, mas eu sei de quem é que o João Alves está a falar. Não vale a pena falar em desafios aqui, porque quem apostar só vai perder. Vai perder, não é? Não, mas nós temos aqueles exemplos do Pelé do Zangado, ainda também riscamos, escrevemos o chão com passadas. Com aqueles sapatos que não sujam. Não sujar. Celestina, é o final, não é? Estamos no fim. Estamos mesmo já. É o efeito do final. É o efeito do final. Fechamos sempre assim com este. Quando está a terminar, a coisa começa a ficar melhor ainda. E com esta energia, esta vibe, como diz-se agora, contagiante, exatamente, contagiante. E nós estamos mesmo a caminhar para a reta final deste programa, dos nossos programas, no caso, vocês começaram às 6 horas, uma hora mais cedo, não é? É como se diz, nós adiantamos para preparar a vossa vida. Exatamente, preparar o terreno, e às 7 vocês aparecem também, não é? Deixar já o clima meio aquecido. Pronto. Para quando chegarmos é só juntar a nossa energia e caminharmos. João Alves, estamos mesmo a encerrar este nosso compromisso matinal, com promessas de voltarmos a estar juntos amanhã, a partir das 7 da manhã nós, e vocês aí, Bom Dia com Energia, a partir das 6 horas. Um abraço muito forte para a equipa que esteve aí desse lado a levar o Bom Dia com Energia a toda a nossa audiência, e também a nossa audiência, um abraço muito forte, uma ótima quarta-feira. Ok, faço das tuas minhas palavras, e então está o encontro marcado para amanhã às 6 e vocês às 7. Um abraço para os nossos estimados telespectadores. Bom dia com energia. Bom dia! E está tudo dito por hoje. Bom dia, ou seja, o Manhã Girassol termina aqui, mas com compromisso de estarmos juntos amanhã na mesma hora, com a mesma energia. Continue ligado à Rede Girassol. Até amanhã.